Rafael, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado, Vitor. É um prazer falar com você aí, é um prazer trazer algumas informações, compartilhar contigo um pouquinho da nossa história. E muito obrigado. Tamo aí. Perfeito. Para a gente começar, conta um pouquinho quem que é o Rafael e como que o Rafael começou na Solar Prime. Bom, Vitor, vamos lá. O Rafael é um jovem que sempre foi taxado como um jovem inquieto desde cedo, né? Desde a minha infância. Eu tenho 27 anos hoje, faço 28 ainda em 2021, né? E desde criança sempre fui aquela pessoa inquieta, sempre aquela pessoa que o cara, o cara rebelde da família, criança rebelde da família ali, né? E um cara que nunca gostou muito dos padrões de estudos convencionais. Então, eu nunca fui aquele cara estudioso, aquele cara que se dedicava na escola, aquele cara que via uma necessidade grande de estudar ali geografia, química, física, conforme era pautado na escola. Mas eu sempre fui aquele cara que desmontava a bicicleta no fundo de casa, né? Que queria montar ela de novo, queria sempre fazer uma melhoria. Pegava a bicicleta, trocava numa outra coisa um pouco diferente, ou numa bicicleta melhor. Eu sempre fui esse cara um pouco inquieto. Eu perdi o meu pai, eu tinha 7 anos de idade, até o meu pai, até quando eu tinha o meu pai presente. Nós tínhamos uma família até que estruturada financeiramente, era de classe baixa, porém a gente já tinha carro, moto, já tinha uma casa própria, era uma família em emergente, de classe emergente, saindo de classe C ali, passando para a classe B, né? Mas quando eu fiz 7 anos de idade, eu perdi o meu pai. Meu pai faleceu de infarto fulminante aos 42 anos de idade. E quando isso aconteceu, a gente deu uma desestruturada financeiramente na família, né? Minha mãe não trabalhava, minha mãe sempre foi dona de casa, e minha mãe tinha ali uma pensãozinha que ela recebia, que ela começou a receber do meu pai. Porém, esse valor não complementava a renda de casa. Tinha eu, minha irmã, que é 10 anos mais velha do que eu tinha 7 anos de idade, a minha irmã tinha 17. E a minha mãe, ela teve que sair para fora, teve que lavar para fora, passar para fora, fazer faxina na casa das outras pessoas para poder complementar essa renda familiar, né? E eu, muito jovem ali, aos meus 10, 11 anos de idade, eu resolvi fazer alguma coisa. Eu resolvi trabalhar e buscar alguma oportunidade na minha cidade, que minha cidade natal é Passos, sul de Minas, né? Passos, Minas Gerais. E eu tinha alguns tios ali que eram empreendedores, eu tinha um tio que mexia com móveis rústicos, eu tinha um tio que mexia com uma loja de pneus, trabalhei com eles ali nos meus 11 anos de idade. E depois dali eu não parei, né? Eu sempre busquei outras oportunidades a partir do momento que eu iniciei no mercado de trabalho, né? Eu fui, além de marceneiro, borracheiro, eu fui chapeiro de lanchonete, vendi DVDs piratas e CDs piratas pelas ruas da cidade, eu lavei carros, trabalhei em supermercado, fiz um monte de coisa na minha vida, né? Você começou a trabalhar com 11 anos. Com 11 anos de idade, né? E, assim, fiz muita coisa mesmo, né? Tipo, fui carregador de malas no hotel, vou chegar nesse ponto, mas o meu primeiro trabalho formal foi um trabalho de office boy, né? Eu tinha 15 anos de idade, formal eu digo assim, trabalho de carteira registrada, né? Carteira assinada. Eu tinha 15 anos de idade, e nesses 15 anos de idade, eu não podia trabalhar com carteira registrada. Eu acabei tendo que me emancipar, né? Minha mãe me emancipou para eu poder ter uma carteira de trabalho. E aí eu comecei a trabalhar numa transportadora, de office boy. Depois da transportadora, eu comecei a atuar, trabalhei num hotel, né, de carregador de malas. E falando da minha visão empreendedora, Vitor, foi, foi nesse hotel que foi nesse. Vou voltar um pouquinho, depois você edita aqui, porque apareceu um barulho Tá aqui, tá bom, ok? beleza. Tranquilo. Você escutou o barulho aí, não? Eu escutei. Eu Porque escutei um do WhatsApp e esse barulhinho aí. eu vou fechar meu WhatsApp aqui, só um minuto. Beleza. Depois você edita aí. E eu vou fechar o e-mail aqui também, que senão vai chegando e-mail aqui e vai ficando. Ah, tranquilo. Depois a gente dá a editada. Beleza. E trabalhando nesse hotel, eu trabalhava de carregador de malas. E trabalhando de carregador de malas, além de me trazer uma experiência em servir as pessoas, me trouxe algumas outras experiências que moldaram a minha característica empreendedora. Por exemplo, eu
carregava a mala de um cara no hotel, que ele era vendedor de queijos e doces, né, no hotel da minha cidade, e ele chegava ali vendendo queijos e doces, ele tinha um furgãozinho, ele tinha um carro um pouco mais simples, e em pouco tempo ele estava numa caminhonete, já estava vendendo outras coisas. E um dia eu cheguei para esse cara, ele chama José Carlos, né? Eu nunca mais encontrei com o cara. Eu cheguei para ele, José Carlos, mas o que aconteceu que você trocou de carro tão rápido? Do que você trabalha? Me fala um pouco mais sobre o teu negócio, né? Ele falou, cara, eu sou vendedor, comecei como vendedor de queijo, hoje eu sou vendedor de remédio, mas muita gente fala que vendas é um trabalho que só quem é vendedor é aquela pessoa que não tem mais nada para fazer da vida. Na verdade, não. Vendas traz muita alavancagem, traz uma oportunidade muito grande de crescimento, depende só de você. E eu me lembro que a partir desse dia eu comecei a vislumbrar ali, né, vislumbrar um pouco esse mundo essa alavancagem financeira, né, esse mundo de crescimento, de vendas. E eu nunca tinha tido um trabalho de vendas formal, eu só tinha tido um trabalho de vender DVD e CD pirata nas ruas da minha cidade. Porque tinha um vizinho meu que fazia DVDs e CDs piratas, eu pegava a sacolinha com ele me passava por R$1,50, eu vendia a R$3 o CD e me passava por R$5 o DVD, eu vendia a R$8, R$10 o DVD. Me lembro que até uma ocasião, um dia, eu quase fui preso por vender DVD e CD pirata, a polícia me parou, achou que eu estava fazendo rolo ali, eu falei, não, estou só trabalhando aqui, vendendo os DVD. Não tomaram meus DVD, me deixaram seguir, continuar trabalhando ainda, mas eu ainda era bem novinho, tinha uns 14 anos, mais ou menos na época. Mas esse meu contato com esse cara no hotel me despertou os olhos para uma venda, né, para uma venda mais formal. E eu me lembro que, ainda trabalhando no hotel, eu tinha um pessoal que chegava para poder fazer uma manutenção de computadores, impressoras naquele hotel, e eu sempre fui um cara curioso. Eu cheguei para esse pessoal e falei aqui, mas lá no trabalho de vocês não está precisando de ninguém para poder trabalhar ali com informática? Aí me falaram, cara, eu acho que tem alguém precisando, tem uma vaga em aberto lá, eu acho que estão precisando sim de alguém para trabalhar lá, mas dá um pulo lá, conversa com o gerente, vê o que você faz aí, que eu só posso te falar é até aqui, né? E eu trabalhava nesse hotel, eu trabalhava no hotel das 5 da tarde até as 11 horas da noite. E eu cheguei, no outro dia eu fui nessa loja de material de informática, cheguei para o cara, falei aqui, vocês estão precisando de alguém? Vocês não tem nenhuma vaga em aberto? Fiquei sabendo, me falaram, um técnico de vocês comentou comigo. E o gerente virou para mim e falou, cara, a gente está precisando sim de alguém, né, para trabalhar com formatação, montar, desmontar computadores. Você sabe montar, desmontar, formatar, limpar, configurar computadores? Eu falei assim, sei, óbvio que eu sei, sabia nada. Na verdade, nunca tinha visto uma memória ou uma placa de vídeo de computador na minha frente. Mas falei para o cara que sabia, e nisso ele me deu a oportunidade. Eu falei assim, poxa, eu vou falar que sei, porque eu preciso entrar na empresa, e assim que eu entrar na empresa, eu aprendo rápido ali, eu vejo o que eu faço, eu me dedico para aprender, e foi o que eu fiz, né? Então, 3 meses ali, eu já estava um técnico completo, já montava, desmontava, saía para entregar, buscava, dava manutenção, né? Formatava, instalava programas. E só para a gente entender direitinho, como que foi esse seu processo de aprendizado nessa primeira empresa? Você buscou a ajuda de alguém que já estava lá ou você foi realmente explorando? Eu fui explorando e fui buscando ajuda também com pessoas que estavam ali dentro, né? Tinha um cara que trabalhava comigo, que ele chamava Jarlin, né? Ele tinha um apelido diferente lá, e eu colei nesse cara, e esse cara me ensinou tudo assim. Uma semana eu já estava fluindo no aprendizado, né? Uhum. E eu trabalhando como técnico de informática. Só que eu sempre lembrava, e eu trabalhando nessa loja, eu não saí do hotel, eu continuei trabalhando no hotel das 5 da tarde até as 11 da noite, e na loja eu trabalhava das 7 da manhã até as 5 da tarde. Como a loja era perto do hotel, eu saía rapidinho da loja e ia para o hotel. E eu me lembro que nessa época eu parei de estudar, larguei a escola, parei de estudar no primeiro colegial, né, no primeira série do ensino médio. Mas eu parei também, não foi só por conta do trabalho, eu parei porque eu estudava num colégio militar e eu nunca fui aquele cara, como eu falei para você, nunca fui aquele cara dedicado ali em estudar através dos métodos convencionais, e eu já estava quase sendo expulso do colégio. O pessoal do colégio chegou para mim e falou, cara, se você não quer estudar, as vagas aqui são muito concorridas, se você não quer estudar,
você pode fazer o favor de se retirar, de pedir a sua saída do colégio, né? Eu fui expulso educadamente do colégio, né? E eu já tinha sido reprovado 3 vezes na escola, né? Reprovei 2 vezes na primeira série do ensino médio, reprovei uma no ensino fundamental. E aí me convidaram a me retirar da escola, eu me retirei, arrumei mais um emprego durante o dia, estava trabalhando das 7 da manhã às 11 horas da noite, ali me descobrindo ainda mais no mercado de trabalho, né? E ainda trabalhando no hotel, trabalhando de técnico nessa loja de informática, eu não tinha me esquecido do que aquele cara, aquele vendedor tinha me falado, que vendas seria uma coisa interessante para mim, seria uma coisa que me permitiria me alavancar. E eu fiquei sabendo que o vendedor dessa loja de informática, ele estava de saída, estava saindo, e a primeira coisa que eu fiz foi chegar no gerente e falar para ele, cara, me dá oportunidade de venda. E ele perguntou para mim, você já vendeu alguma coisa na sua vida? Eu falei, cara, eu só vendi DVD pirata e CD pirata na rua, mais que isso eu nunca fiz, né? E ele falou para mim, infelizmente eu não consigo te dar essa oportunidade, porque essa oportunidade é de vendas, e vendas é o que gera o caixa da nossa empresa hoje. Então, se eu coloco isso na mão de alguém que não tem nenhum conhecimento, eu posso comprometer a renda, a receita da empresa, né? E ele não me deu oportunidade ali a princípio, ele inclusive contratou uma outra pessoa, uma menina, para fazer as vendas. E eu me lembro que no dia que essa menina ia começar, o dia que essa moça ia começar como vendedora, a loja lotada, essa moça, por algum motivo, não pôde ir. E aí o gerente olhou para mim e falou, cara, me acode aqui, me ajuda aqui hoje pelo menos, porque a loja está muito cheia, a gente precisa atender, a gente precisa de alguém para poder tapar esse buraco aqui. Eu me lembro e falei, poxa, agora é minha oportunidade. Aí fui lá, muito carismático, atender todos os clientes, atendi muito bem, né? Não entendia muito de venda. E no final do dia ele virou para mim, a gente sentou junto na cadeira e falou, cara, fechamos a loja, obrigado aí por você ter me ajudado, você se deu bem, né? Tipo, fazendo os atendimentos aí, por mais que você não saiba nada, você quer essa oportunidade de venda, eu estou disposto a te ensinar, né? Aí ele pegou, eu aceitei, ele começou a me ensinar. Eu me lembro que nas primeiras semanas, né, um cliente ligou para mim na loja para querer uma impressora, para me vender uma impressora para ele, e ele começou a me perguntar algumas especificações dessa impressora, né? Cara, mas quantas páginas que essa impressora faz por minuto? Como é que funciona a manutenção, a recarga? É uma impressora a laser, uma impressora a cartucho? E eu não sabia, né? Eu me lembro que esse cara falou para mim, cara, eu vou te ligar daqui umas 2 horas, estuda essa impressora primeiro, estuda o produto que você está me vendendo, porque não tem como você me vender aquilo que você não conhece, porque você precisa saber da minha necessidade. E isso foi para mim muito importante, porque a partir daquele dia eu comecei a entender que para vender eu precisava conhecer daquilo que eu estava vendendo. Eu precisava, além de conhecer, aplicar tudo aquilo que eu sabia à necessidade do cliente. Então, para mim, foram aprendizados muito valiosos, mesmo que muito pontuais, em pequenas experiências. Eu comecei ali vendendo naquela loja, a gente vendia 20 mil reais por mês, e eu fiquei 2 anos naquela loja, e no último mês nós tínhamos vendido 200 mil reais por mês ali, né? E eu ganhava 2% de comissão, eu ganhava mais do que um pai de família da minha cidade, ganhava 4 mil reais ali em 2010, 2011, mais ou menos, e tudo ali com o meu trabalho em vendas, meu primeiro trabalho formal de vendas. Eu me lembro que, assim, depois de um tempo eu cheguei a sair do hotel, fiquei só na loja de informática, né? Fiquei só nessa loja de informática. E eu saí da loja de informática porque eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de ser piloto de avião, né? E deu ali em 2011, mais ou menos, eu resolvi largar o emprego de vendas. Quando meu pai morreu, ele deixou uma casa para nós, que quando minha mãe comprou essa casa, lá em 2000, quando meu pai morreu, ela pagou 18 mil reais nessa casa. Aí, lá em 2011, assim, 11 anos depois, essa casa a gente conseguiu vendê-la por 80 mil, porque já tinha valorizado imóveis, foram mais de 10 anos ali com a casa que a gente alugava, né? E eu vendi essa casa, dei a metade para minha irmã e acabei seguindo no meu sonho, peguei 40 mil reais e fui investir num curso de piloto, né, de piloto de avião. E aí eu me mudei para uma cidade do estado de São Paulo, que era Franca, fui brevetar minha carteira de piloto de avião.
e fiz o meu curso, fiz as horas, né? Peguei mais um pouco de dinheiro emprestado. Quando eu estava fazendo o meu curso de piloto de avião, eu trabalhei numa fábrica, numa pequena montadora pequenininha de avião experimental, que tinha do lado do aeroclube, onde eu fazia aula, ganhava um saláriozinho de R$ 500, mais um almoço que eles pagavam, já estava tudo para mim ter aquela minha subsistência ali, né? Todo o meu trabalho. Rafa, de onde veio esse seu sonho de ser um piloto de avião? Ô, Vitor, esse sonho, ele sempre esteve comigo desde criança, eu sempre aspirei coisas grandes, eu sempre aspirei coisas maiores, principalmente olhando para o céu, assim, sempre sonhava longe, né? E quando eu era criança, tinha um amigo do meu tio que ele tinha um avião, e ele um dia me levou para voar e me colocou no banco da frente do avião junto com ele, virou para mim e falou, cara, segura no manche aí que agora você quem vai pilotar. O dia que ele fez isso, o sonho nasceu dentro de mim e toda vez que passava, eu nunca mais vi esse cara, depois que passava, sempre que passava um avião e eu escutava um avião dentro de casa, eu saía correndo para fora para poder ver o avião voar, eu ficava maravilhado com aquilo. Legal. E batalhando, né, dando os meus pulos aí, trabalhando, consegui tirar minha carteira de piloto privado de aviação, ainda não podia trabalhar, tinha que buscar mais horas ainda, voar com as pessoas. E com a carteira na mão, voltei para minha cidade, arrumei um outro trabalho de vendas em secos e molhados, vendia alguns produtos do supermercado, e no resto da maioria do tempo eu ficava no aeroporto, igual um rato de aeroporto, buscando ali alguém para voar comigo, alguém que me desse a oportunidade de voar, mesmo que sem receber nada, porque eu não podia receber para voar, porque eu não era um piloto profissional. E eu ficava ali o dia todo, até que um dia chegou um empresário de Belo Horizonte. Esse empresário falou para mim que estava comprando um avião e que esse avião que estava comprando ainda não estava pronto, que estava montando, estava comprando um avião novo e que ele queria que eu voasse para ele. Até a gente fez uns voos num outro avião para ele ver como que eu voava e tal. E aí ele falou, cara, enquanto o meu avião não fica pronto, você não trabalha comigo numa outra empresa que eu tenho, num outro negócio que eu tenho? Eu falei, trabalho, o que que é? Não, é vendas, mas é venda de um produto novo aí. Aí eu falei, ó, poxa, venda eu já gosto, né? Já tinha trabalhado 2 anos com venda em informática, conhecia algumas pessoas da minha cidade, tinha um bom carisma, tinha uma boa comunicação. Eu falei, beleza, mas qual o produto que é? Ele falou, cara, é energia solar, é uma coisa muito nova aí que está surgindo, me explicou um pouquinho, eu falei, cara, beleza, deixa eu dar uma estudada nisso aqui, amanhã eu te dou um retorno. E quando ele me falou isso, eu falei, poxa, mas espera aí, energia solar, produzir a própria energia e não comprar mais da concessionária, eu fiquei a noite inteira estudando no computador em casa, se realmente era legal, se realmente se não era nenhuma coisa fora da lei, né? Porque eu falei, não é possível. Se isso aqui realmente for verdade, vai ser um ótimo mercado. Eu pensei dessa forma, me lembro como se fosse ontem. Isso aí era meados de 2014, 2015, mais ou menos, né? E aí eu estudei ali, virei a noite estudando, no outro dia cedo eu cheguei pro cara, falei, cara, beleza, vamos lá, vamos trabalhar junto, vamos vender. E comecei a trabalhar com o cara, fiz algumas vendas na minha cidade, só que a minha visão com a visão do cara não estava muito legal, ele queria continuar com uma empresinha pequenininha, eu chegava para ele e falava, cara, mas esse negócio é muito bom, você tem que aproveitar o time do negócio, você tem que criar uma marca. Cara, eu nunca tinha tido nada de nenhuma experiência de empreendedorismo, né, na minha vida. A única coisa que eu tinha foi a visão que eu assim, ou você nasce com ela, ou você tem ali, você vai aprimorando ela ao decorrer da sua vida, mas eu sabia que para ter uma empresa, para ele aproveitar o time de um negócio que estava nascendo, naquela época nem time eu sabia o que era, mas se aproveitar o tempo, a oportunidade de um negócio que está nascendo, você tem que ter uma empresa estruturada, que vai passar uma boa credibilidade, você precisa ter uma marca, você precisa ter uma estrutura, né? E para você crescer, você precisa ter uma estrutura, né? Você precisa estar estruturado e precisa estar com uma estratégia de crescimento bem desenvolvida. E eu querendo crescer, esse cara querendo continuar no amadorismo, e um dia ele atrasou umas comissões que ele tinha comigo, e eu cheguei para ele, cobrei, ele falou, não consigo te pagar agora. Eu cheguei e falei para ele, cara, não precisa me pagar, pega esse dinheiro que você me deve, fica como pagamento do aprendizado de tudo que eu tive contigo, mas agora eu vou seguir o meu caminho sozinho. E aí eu peguei e pensei em abrir uma empresa para mim.
Só que eu nunca tinha tido experiência, não sabia nem como que abria um CNPJ na vida, né? Não sabia nem o que eu precisaria, se eu precisava de um contador, não sabia qual que era o primeiro passo de fato. E aí a gente, assim, na verdade, eu comecei a entender, a estudar os negócios, e um dia, atendendo um cliente, né, um cliente que eu tinha feito uma venda, que me pediu uma manutenção na casa dele para trocar uma pecinha do inversor que a gente tinha instalado lá, e do inversor de energia solar, né, que é uma peça de um produto, né, da energia solar, que é o produto que a gente vende. E eu parei numa loja de material de construção, que na verdade era de um amigo meu, da minha igreja, e que hoje é o meu sócio, né? E cheguei para foi para comprar algumas coisas lá nessa loja de material de construção, e esse amigo meu virou para mim e falou: ô Rafael, você está trabalhando com energia solar ainda? E eu falei: cara, estou trabalhando, mas não estou trabalhando com aquele cara, estou pensando em montar uma empresa para mim. Ele falou: que legal, bacana, aqui na loja de material de construção não está muito legal também, o mercado de construção civil está em declínio já. Então, se você precisar de um sócio na energia solar, conta comigo, eu estou aqui e tal. E eu fui embora, pensei em casa, eu pensei comigo, falei, poxa, o cara tem uma loja de material de construção, então, no mínimo, o cliente que eu preciso atingir, pelo menos parar para cotar alguma coisa ali, o cara cota com ele. Sim. E outra, eu não tenho nenhum entendimento de dar o primeiro passo, de abrir uma empresa, de iniciar. Eu tinha visão, eu tinha venda, eu tinha a minha mão de obra, mas essa parte de burocrática eu não sabia de nada. E até hoje eu continuo, eu conheço hoje, mas eu continuo deixando na incompetência de quem domina, né? Eu faço o meu, que é a parte mais estratégica, comercial e tudo mais. E aí, que ano que foi isso? Isso foi em meados de 2015, final de 2015, ali 2016, por aí, né? E aí eu voltei lá e falei, cara, o que você tem para oferecer? Você tem dinheiro? Ele falou para mim, cara, não tem dinheiro para te oferecer. O que você tem para oferecer? Ele falou, cara, eu só tenho uma mesinha que eu posso te dar a oportunidade de você colocar ela lá na porta da loja, você senta lá e vai fazer as vendas, e o que a gente ganhar aí, a gente divide por 2, divide 50, 50 e tudo mais. Aí eu olhei e falei, beleza, ainda mais porque tinha um condomínio de casas de alto padrão, emergente, estava nascendo esse condomínio na minha cidade, o primeiro condomínio de alto padrão na minha cidade, e essa loja de material de construção ficava no caminho, era a única rua que tinha para você chegar no condomínio, essa loja de material de construção ficava ali. E eu falei, cara, meu cliente vai passar aqui na porta, pelo menos. Eu me lembro que a gente pegou na época e mandou fazer uns cartõezinhos de visita, mandamos fazer um folderzinho, e nós compramos um painel de energia solar e ligamos numa bomba de água e colocamos na porta da loja para aquela bomba começar a movimentar através do painel de energia solar e chamar a atenção dos clientes. E aí todo mundo que passava na rua, na porta, mas como que essa bomba está funcionando? Através dessa placa aqui, essa placa gera energia. Isso aqui você pode gerar energia para sua casa, para os seus equipamentos também, né? E a gente começou o mercado de energia solar naquela época, que o mercado de energia solar nasceu em 2012, mas até em 2015, que foi quando houve um aumento significativo de 100% em cima da conta de luz, lá no governo Dilma, foi quando doeu no bolso do brasileiro, e o brasileiro resolveu investir em energia solar. Mas por quê? Porque antes desse aumento, a energia solar sempre foi muito boa, né? Desde o seu nascimento, desde a resolução, desde que a resolução normativa foi criada no Brasil. Mas o retorno do investimento para um sistema de energia solar, ele era 10 anos, 11 anos. Hoje é 3, 4, né? Porque com o aumento da conta de energia, o investimento em energia solar ele volta muito mais rápido. E aí a gente começou a colocar esse material lá, o pessoal passava para perguntar, eu prospectava também, pegava ali um pouquinho de panfleto, saía jogando de casa em casa. Eu já tinha panfletado outras vezes na vida, então eu tinha distribuído panfleto quando eu era criança, então agora, distribuir agora não seria nenhuma novidade. E principalmente distribuindo da minha empresa, né? E ali nasceu basicamente a Solar Prime. A gente fez até, não tem nada a ver com a marca, como a marca é hoje. Era bem uma coisa muito amadora mesmo. Mandou um designer gráfico fazer, pagamos 100 conto para o cara fazer na época. E eu me lembro que os cartões de visita e os folders, nós dividimos, custou uns R$80, dividimos em 12 vezes de R$6,66, né, no cartão de crédito, porque a gente não sabia quando que ia vir a primeira venda. Então, quanto mais esticado fosse o fluxo de caixa, melhor para nós, né? Nós ficamos 6 meses sem vender. Como Solar, eu tinha feito vendas antes da Solar Prime, né, para esse cara, mas como Solar Prime mesmo, nós ficamos 6 meses sem vender. E batalhando, ralando.
Naquela época, Vitor, eu tinha 21 anos de idade, eu estava fazendo 21 anos de idade, eu tinha uma Montana, um carro, né? Eu tinha uma caminhonete que eu tinha comprado ela, financiado ela, paguei só as 2 primeiras parcelas, depois não tinha pagado mais, porque não foi nem de má fé, eu comprei ela e aí me enrolei, aí não consegui pagar, e ela ainda estava comigo, não estava em busca e apreensão ainda, então estava atrasado as parcelas, mas estava tudo certo. E eu tinha uma pensãozinha que eu recebia do meu pai, né? Que era na época 200 e poucos reais, né? 300 reais, não me lembro o valor exato. E eu pegava esse dinheiro dessa pensão e colocava combustível para sair prospectando clientes, para poder visitar cliente, na casa de um, na casa de outro. Eu me lembro que eu fiz 21 anos, eu tinha 6 meses que a gente estava como Solar Prime na porta da loja, sem vender nada. E eu fiz 21 anos e a pensão do meu pai ia acabar, porque quando você faz 21 anos, a pensão para o filho ali, ela expira, né? E aí acabou, cara. E eu tinha um celular na época, celular que eu tinha comprado, usado, e o celular já tinha WhatsApp, já tinha Instagram, né? Essas coisas. Mas eu peguei essa pensão acabou e eu não tinha mais dinheiro para prospectar clientes, para ir atender clientes, para colocar combustível no carro e fazer esse atendimento. E aí eu me lembro que eu peguei meu celular e falei, cara, eu acreditava tanto no negócio que eu falei assim, eu preciso de alguma coisa para poder pôr combustível para visitar cliente, porque eu vou fechar umas vendas aí, cara. Eu estava muito confiante que eu ia fechar umas vendas, mesmo depois de 6 meses sem vender. E aí vendi o meu celular, peguei meu celular, vendia no Facebook e peguei 400 reais para colocar combustível no carro. Coloquei 250 e iria colocar mais 150 depois. Eu me lembro que nessa semana que eu vendi o meu celular, coloquei o combustível, um cara pegou, me ligou e falou, cara, eu achei o teu panfleto jogado na rua e eu vi umas coisas de energia solar aqui bem interessante. Eu moro numa cidade vizinha, você não consegue vir me atender aqui não, para me explicar mais ou menos como que era? Peguei, eu coloquei a minha plaquinha de energia solar dentro do carro para mostrar para ele na prática e fui atender esse cliente. Quando eu cheguei na casa do cliente, eu olhei para a casa do cara e o produto que nós vendíamos é um produto que nós vendemos, né? É um produto de valor agregado alto, por exemplo. Naquela época, um produto mais barato custava na casa dos 10, 12 mil reais, né? O mais barato, né? O menor sisteminha de geração de energia solar custava 12 mil reais. E aí eu me lembro que eu cheguei na porta da casa do cara, eu olhei para a casa do cara, eu olhei para o céu, eu falei assim, Deus, eu estou precisando vender, faz 6 meses que eu não vendo, estou no limite, já não tenho mais dinheiro para prospectar nada, você me manda numa casa desse jeito, que a casa não tinha nem estrutura para receber um sistema de energia solar. Principalmente o dono da casa teria condição de comprar um sistema meu, né? E, e aí, mas assim, eu desci do carro, subestimei o cliente na minha cabeça, mas eu atendi o cliente como eu atendia qualquer outro cliente em qualquer outra casa. E cheguei conversei com o cara, expliquei para ele, atendi ele muito bem, dei todos os detalhes, né, como se fosse qualquer outro cliente, e no final ele virou para mim e falou, cara, gostei demais, você divide em 3 vezes? Aí eu peguei, dei aquele migué no cara, falei assim, cara, eu peguei o telefone, falei, cara, eu não faço isso para ninguém não, mas deixa eu consultar com o meu financeiro aqui, não tinha financeiro nenhum, né? Dei um migué ali, voltei, peguei o telefone, voltei e falei para ele, cara, liguei para o meu financeiro aqui, mas nós não fazemos isso para ninguém, mas para você a gente vai fazer. Né? Para você a gente vai fazer, me dá os seus 3 cheques aí. Aí ele virou para mim e falou assim, não, então você vai lá, faz o contrato de compra e venda, volta aqui que eu te passo os cheques e a gente já dá sequência. Só que eu já tinha feito inúmeros atendimentos antes e toda vez que eu ia buscar o contrato, voltava para poder entregar o contrato para o cliente, ou ele tinha pensado em desistir da venda, ou ele tinha comprado de outro que chegou e ofereceu mais barato. E eu estava cabreiro com esse lance de timing de venda, né? Porque a venda, ela é feita na hora, cara. Não tem jeito. Você fechou com o cara ali, é na hora, pega o cheque e vai embora. Pega o recurso ali e vai embora. Porque deixar o cara pensar, principalmente um negócio de valor agregado alto, não que o meu produto era ruim, né? Oh, só um minuto aqui que tocou o interfone. Imagina. Beleza. Só um minutinho, viu, Vitor? Entender aqui. Tá bom, relaxa.
Bora lá, Vitor. Bora, vamos. Bom, eu parei aonde? Você parou no contrato, quando a gente está falando das vendas, que a venda é concretizada na hora. Isso. E aí, o que aconteceu? Eu já tinha perdido vendas por demorar para levar contrato, pegar o cheque. E assim, como eu te disse, não era que o nosso produto era ruim, mas como um produto de valor agregado alto, o cara ficava ali inseguro de investir, não conhecia energia solar ainda, né? E eu falei, cara, eu não vou perder venda por conta disso mais não. E quando eu fui atender esse cara, eu peguei uma impressora que a gente tinha, uma impressora antiga que a gente tinha na loja, de material de construção, pus atrás do banco do carro e falei, vou levar essa impressora comigo. A hora que o cara falar para mim que para eu buscar o contrato, eu falo, não, peraí, o contrato tá aqui, né? E aí eu peguei, ele falou, vamos buscar o contrato, falei, não, peraí, catei a impressora, peguei o notebook, já editei o contratinho lá, coloquei os dados dele, imprimi, assina aqui, me dá o cheque para cá e fui embora. Primeira venda realizada como Solar Prime numa cidade vizinha, foi uma venda de R$30 mil em 3 cheques diferentes. Então essa foi a primeira venda, foi o start, né, da energia solar, ali da Solar Prime, a primeira venda como Solar Prime empresa, né, na verdade. Legal. Hoje, falando um pouquinho dos números atuais, como que se encontra a Solar Prime hoje? Vitor, a partir daí, a partir dessa primeira venda, né, que nós fizemos, ainda tem o passo, assim, já era uma empresa local, a gente era uma empresa que fazia vendas locais e até então a gente tinha feito uma venda só, né? E aí, eu estava conversando com esse amigo meu, que já era o meu sócio, ele virou para mim e falou, cara, ó, aqui a gente está crescendo, a gente está trabalhando, está atuando, né, aqui nessa cidade, mas é um produto muito novo, é um produto que a gente precisa ainda disseminar muito esse negócio. E eu peguei e falei para ele, vamos talvez criar alguns pontos de venda nossos, fazer alguma representação, e a gente já queria expandir. Com uma venda só, a gente já pensava em como a gente poderia vender mais. E eu saí para fazer parcerias com outras empresas, saí para fazer parcerias com lojas de materiais de construção na cidade, lojas de materiais elétricos, colocava um folder nosso, colocava um cartão em cima do balcão, colocava um banner, e a partir daí a gente começou a trabalhar dessa forma. E um dia meu sócio virou para mim, cara, mas essa forma da gente poder crescer, ela não está muito legal, ela está meio solta, está meio aberta. Você já pensou em franquia? Aí eu falei, cara, nunca pensei em franquia, não sei nem como funciona. E só um minuto, Vitor, peraí que tem um cachorro latindo. Bora lá, Vitor. Desculpa de novo aí. Bora. Imagina. Deu um veterinário trazer um cachorro meu aí, então tô na casa da minha mãe aqui em Minas, então meio barulho. Não, tranquilo, sem problema. Pode ficar tranquilo quanto ao barulho também, que a gente está, como a gente tá fazendo essa gravação remota, o pessoal super entende também, que às vezes tem um bebê chorando, um cachorro latindo, então tá tudo tranquilo. Show de bola.
Então, Vitor, o meu sócio falou para mim, você conhece de franquias? O cara falou, não conheço, e eu nunca ouvi falar em como que funciona. Eu sei que franquia para mim é McDonald's, é Boticário, essas coisas, mas eu nunca cheguei a entender como funciona um processo de franquear uma marca, franquear um negócio. E aí, beleza, passou, a gente ficou de estudar isso, como que funcionava, e um dia, eu e esse meu sócio na igreja, teve um cara que chegou e chegou a comentar de franquia com alguém numa rodinha que a gente estava. Meu sócio virou para mim e falou, cara, esse cara estava falando de franquia, vamos chegar nele para conversar? E nós chegamos no cara e falamos para ele, cara, você falou de franquia aqui na rodinha que a gente estava, você trabalha com isso, conta mais um pouco para nós. Ele falou que trabalhava com franquia, que já era especialista em alguma, nessa área, né, em franquear algumas marcas, estava franqueando uma marca na nossa cidade. E aí a gente marcou uma reunião com esse cara. Ele foi explicar para nós como que funcionava, mostrar a COF, que é a circular de oferta de franquia, mostrar um contrato de franquia, falar para nós como que funcionava, né, o processo de franquear uma marca. E eu me lembro que ele perguntou para mim naquela época, né? Quantas vendas vocês fizeram? E eu tinha feito aquela venda que eu te falei. Então, eu olhei na mão, contei, assim, peguei nos dedos assim, falei, cara, ó, nós fizemos uma venda só. E aí ele virou para nós e falou, o negócio de vocês não é franqueável, mas de jeito nenhum, né? Não dá para franquear um negócio que fez uma venda só. E aí eu virei para ele e perguntei, quantas vendas você precisa para a gente poder franquear esse negócio? Ele falou, cara, no mínimo umas 4 por mês, porque se você fez uma venda, vamos jogar 25 mil reais por mês, aliás, 25 mil reais por venda. 4 vendas, estamos falando de 100 mil reais. Se isso der um lucro de 5%, dá uma margem de 5 mil reais líquido no final do mês, né, ali para o franqueado, né, que já é ali um lucro até que bacana para uma cidade de pequeno porte, né, um salário ou lucro mensal de 4 vendas que resultava em 5 mil reais. E aí eu me lembro que nessa semana eu falei, beleza, 4 vendas por mês, eu saí na semana e fiz 4 vendas numa semana só. E trouxe para ele e falei, cara, ó, tá aí, você falou que o negócio não era franqueável, eu precisava de um motivo para vender. Estou vendendo aqui 4 vendas numa semana, e agora? O que você precisa? Quanto que custa para a gente franquear esse negócio? Ele olhou para mim e falou assim, 100 mil reais. E aí eu olhei para a cara do meu sócio, perguntei assim, eu já olhei para a cara dele perguntando, para saber se ele tinha 100 mil reais, nem precisei perguntar, né? A hora que eu olhei para a cara dele, ele falou, também não tem não, falou para mim, né? E aí ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha 100 mil reais para poder bancar esse processo, e nós tivemos uma ideia de chegar para esse cara especialista de franquias, olhar para ele e falar, cara, nós não temos dinheiro para poder te pagar, para você franquear o nosso negócio, mas o nosso negócio é esse. O que nós podemos fazer é o seguinte, nós te oferecemos 33,33% da sociedade, você aposta no negócio conosco, se o negócio der certo, cada um, beleza, vai estar com seus 33% da empresa. Muito mais do que 100 mil reais, né? Naquela época não era nada, né? Mas hoje é bem mais do que isso. E aí esse cara, ele apostou com a gente, virou meu segundo sócio, na verdade, somos em 3, né? O Agnaldo Marques e o Sandro Cubas, né? O Agnaldo, ele sempre ficou por conta de cuidar dessa parte burocrática de empresa, administrativo, financeiro. Inicialmente, eu fazia as prospecções, eu distribuía os panfletinhos da cidade, eu atendia o cliente para fazer a venda, fazia toda a análise de pré-venda, eu fazia toda a instalação também, subia no telhado, montava o sistema lá no telhado, e eu dava todo o pós-venda, todo o suporte de pós-venda para esse cliente também. Então, todo o operacional do negócio, operacional técnico do negócio, quem fazia era eu, desde a pré-venda até a pós-venda, né? E quem fazia a parte financeira administrativa era o meu primeiro sócio, o Agnaldo, e o meu segundo sócio, ele ficou por conta de formatar a franquia, né? Cuidava um pouco de marketing, me ajudava no comercial, mas ele ficou por conta mesmo de formatar toda a franquia. Então, nós ficamos 1 ano para formatar a franquia, e em 2017, final de 2016, 2017, a gente lançou a franquia Solar Prime. E nós continuamos em Passos até atingir a 7ª unidade, né? Nós vendemos 7 unidades ainda em Passos, demos 2 ou 3 treinamentos de franqueados em Passos, só que estava
um pouco difícil, estava muito difícil por ser no interior de Minas, as pessoas não tinham muita credibilidade, aliás, as pessoas não davam muita credibilidade, né? Para as pessoas, me lembro que em uma ocasião a gente vendeu uma franquia para um franqueado da Bahia, e demorou quase 24 horas para chegar no interior de Minas para fazer um treinamento, porque o cara tinha que pegar um ônibus até o aeroporto, porque ele ficava no interior da Bahia, pegava até o aeroporto, gastava umas 5 horas de ônibus, mais umas 5 horas de voo até São Paulo e depois mais 6 horas até na minha cidade. Então, ida e volta dava quase mais do que 24 horas. E aí a gente resolveu, com 7 franquias, mudar para Campinas, né, levar a sede da empresa para Campinas. E aí, em Campinas, a gente começou a realmente investir nessa expansão e crescer, gerou mais credibilidade para as pessoas, ficou a logística de treinamento e para conhecer a empresa ficou bem mais fácil, nosso network melhorou muito, enfim, tudo foi muito bom quando a gente trouxe a sede para Campinas. E hoje a Solar Prime tem aí 370 unidades já em todo o Brasil, a gente saiu de Minas com 7, hoje a gente tem 370 unidades no Brasil todo. E estamos aí, no final do ano, no ano passado a gente faturou aí na casa de 160 milhões de vendas no ano todo, a gente faz mais de 600 projetos todos os meses de energia solar. Então, para quem demorou lá 6 meses para fazer uma vendinha, né, hoje a gente faz 600 vendas no Brasil inteiro durante todos os meses aí, e crescendo, né? E performando aí, fazendo um bom trabalho com a rede, um relacionamento muito bom com os nossos franqueados, uma marca muito bem definida no mercado. Somos um dos pioneiros, né? Mas hoje a Solar Prime é a empresa que é a maior empresa que atende o cliente final. Então, assim, falando de projetos homologados, falando de projetos mesmo, com registro no CREA, a Solar Prime é a empresa que mais fez projetos no Brasil todo. São mais de 10 mil obras aí em todo o território nacional. E sempre buscando melhorar e aperfeiçoar os nossos processos, as nossas performances dentro da empresa, qualidade, relacionamento, porque a franquia é isso, né? Você entregar alguma coisa, um know-how de qualidade para o franqueado, garantir para ele a qualidade daquele produto, daquele serviço que ele está oferecendo na ponta, para que o cliente final seja o maior beneficiado com isso tudo. Perfeito. Rafael, para a gente entender um pouquinho, você ficou 6 meses para fazer essa primeira venda, depois mais uma semana para concretizar esse negócio e fez mais 4 vendas e hoje tem essa força de vendas muito grande aí na Solar Prime. Eu queria entender o que você acha que foi esse diferencial para ter essa força de vendas escalonada tão rapidamente. Bom, Vitor, primeiro, nós tivemos uma visão muito apurada de escalar o negócio da melhor maneira possível. Por quê? Quando nós começamos no nosso setor, quando eu falei para você lá atrás que a gente vendia, demorou 6 meses para fazer uma venda, a gente fez a primeira venda, depois fez mais 4 vendas, nós queríamos crescer e a gente entendeu que o mercado ele seria muito grande. Então essa é uma visão que ela precisa estar muito bem alinhada. Você vê um mercado que está novo, que tem um grande potencial de crescimento, e além de saber aonde você quer chegar, é importante você saber de que maneira você quer chegar. E quando nós começamos, nós tínhamos de um lado o fabricante dos produtos, nós tínhamos do outro lado o instalador e o cliente final, né? O instalador é aquele eletricista que pegava, instalava para o cliente final, ou até mesmo uma empresa, até como nós que nascemos, né, uma empresa local que pegava, que comprava do fabricante e instalava para o cliente final. Só que no meio do caminho não tinha nada, não tinha ninguém que garantisse a qualidade de como esse serviço estaria sendo prestado para o cliente final. Então o fabricante entregava um produto que o próprio fabricante não sabia como que isso estaria sendo executado na casa do cliente. E falando de energia solar, envolve alguns riscos, envolve risco elétrico, envolve risco de estrutura. E a Solar Prime viu essa brecha no meio disso tudo, e ela entrou como uma empresa, para além de expandir e escalar, a Solar Prime entrou como uma empresa para poder
tirar um pouco do amadorismo e profissionalizar esse setor, porque hoje a gente pega o produto com o fabricante, a gente continua pegando o produto com o fabricante, nós entregamos para o cliente final e nós auditamos a qualidade de como isso está sendo executado na casa do cliente final, dentro de um padrão que hoje é o padrão Solar Prime, que a gente trabalha em cima de 3 pilares, que é qualidade, segurança e estética, né? Então, Vitor, o que nos levou além disso tudo? Foi essa competência de entender o time do crescimento, como que a gente ia chegar num crescimento expressivo, né? E a profissionalização de toda a empresa, né? De todos os setores da empresa. A Solar Prime veio crescendo muito rápido, baseado no trabalho que nós vimos fazendo, através da escala, através da expansão. Porém, ali no início de 2020, nós estávamos como um carro que estava rodando a 200 por hora na rodovia, o retrovisor estava caindo, um pneu murcho, uma outra roda soltando, a água do radiador já estava secando, já estava saindo fumaça no motor, e não tinha como a gente parar, né? Porque a gente estava rodando em alta performance, vendendo muito, baseado nisso. E como toda empresa que cresce de maneira um pouco acelerada, até mesmo pela demanda do mercado e pela capacidade dela de crescimento, de expansão e de atender, como a gente já tinha construído, funciona como um prédio que às vezes cresce muito rápido e não se dedica a trabalhar nas suas estruturas. Então, quando isso aconteceu, eu costumo falar que quando a pandemia chegou no Brasil, a gente estava ali com 200 franquias, mais ou menos, 200 e poucas franquias, que já era, assim, um número expressivo, nós tivemos a oportunidade de parar o carro, né, de diminuir a velocidade do carro. Estava andando a 200 por hora, nós, por um mês ali, a gente parou, estacionou o carro, depois o carro começou a voltar a andar devagarzinho de novo, até voltar a rodar 200 por hora, como está hoje novamente. Porém, quando você para o carro, você tem a possibilidade de arrumar o retrovisor com segurança, de parar e encher o pneu, de apertar o parafuso da roda, e foi isso que a gente fez. A gente trouxe uma gestão executiva para a empresa para dar suporte a todo aquele crescimento. Eu fui a primeira pessoa na minha área, né? Eu fui o primeiro sócio da empresa que trouxe para a minha área um gestor executivo, né? A gente tinha alguns problemas na área técnica, na área de homologação, na área de engenharia, a gente resolveu isso e depois os meus sócios foram trazendo para suas áreas também. Aí trouxe um CFO, um CTO, um CMO, até no início desse ano de 2021, a gente começar a namorar ali uma conversa com um CEO que vem de grandes empresas, de empresas da Bolsa de Valor, para selar essa gestão executiva que nós montamos. Então, o que nos trouxe até as 370 unidades hoje e crescendo, objetivando chegar nas 550 até no final de 2021? Foi essa visão, né, de escalar o negócio. Me lembro que quando nós resolvemos escalar o negócio, eu tinha escutado uma frase do Carlos Wizard que falava que ou o seu negócio ele cresce ou ele morre. Ele nunca está parado no meio do caminho. Se ele está parado, ele está caminhando para um dia morrer. Então, ou o seu negócio está em crescimento ou ele está em declínio. E a gente resolveu manter o negócio em crescimento e não dar oportunidade para que um dia o negócio, sei lá, viesse a morrer em alguma instância. Maravilha, perfeito. Isso é muito importante, toda essa sua visão profissional, porque você vem de uma cultura assim muito de trabalho duro, mas também tem essa visão mais estratégica assim do negócio, o que é super importante para a Solar Prime. E eu queria entender assim, diante desse seu novo desafio de montar essa sua gestão executiva, qual que foi a sua maior dificuldade? Bom, Vitor, a gestão executiva, ela está apoiada em alguns pilares. Ela está apoiada na capacidade técnica do gestor em poder resolver os problemas do setor, né, ou na parte da manutenção no setor, ou na parte de fazer as correções do setor que precisam ser feitas. E também ela está muito atrelada à liderança, né? Você trazer executivos para dentro da empresa, você tem que dar a liderança para ele, você tem que entregar a caneta na mão dele. Porque eu costumo dizer também, falo isso muito para todo mundo dentro da empresa, que o segredo de uma boa gestão é um diretor, um presidente ou um proprietário, igual nós éramos diretores, sócios diretores, né?
O grande segredo de uma boa gestão é trazer pessoas melhores que você, ensinar elas a fazer o trabalho da melhor forma possível, né? E sair da frente delas e deixar elas realizar o trabalho com a visão delas. E uma das grandes dificuldades para nós foi justamente essa, trazer as pessoas e ficar ali interferindo, ficar ali, às vezes, querendo imputar a nossa visão pessoal no trabalho daquele gestor executivo, né? E isso, para nós, foi um ponto de dificuldade. E um ponto de dificuldade, outro ponto, na verdade, é quando você vem gerindo todo um time operacional, todas aquelas pessoas que se inspiram em você, todas aquelas pessoas que conhecem a sua história desde o início, e quando você dá a caneta na mão de outra pessoa, você está passando além das competências técnicas, além das responsabilidades, da autonomia jurídica do negócio, você está passando a liderança para a mão daquela pessoa. E aquela liderança ela precisa ser transferida. Ou seja, você está saindo, você está virando para os seus colaboradores e falando, pessoal, agora vocês não precisam me enxergar apenas eu como um cara que desbravou tudo isso e está crescendo com vocês, mas agora tem uma outra figura aqui que vai fazer isso. E essa transferência de liderança, ela tem que ser muito cautelosa, porque nem todo mundo entende. Muitas pessoas não estão ligadas apenas com o propósito da empresa, elas estão ligadas às pessoas da empresa, né? Tem pessoas que estão dentro das corporações hoje apenas porque elas se espelham em outras pessoas que estão ali dentro. E às vezes outras pessoas são a única estrutura que elas têm dentro da empresa. Então já vi muitas pessoas que ficaram por anos dentro de uma empresa, um cara que ela se inspirava, seja o seu chefe, seja o seu líder, ou o seu par ali, seu colega de trabalho, ser demitido ou pedir demissão, essas outras pessoas saem também, porque elas perdem essa estrutura. Isso aí chama transferência de liderança. Então, para nós foi uma dificuldade, a gente vem fazendo isso até hoje. Hoje a gente aprendeu já a fazer isso com um pouco mais de eficácia, um pouco mais com um pouco mais de facilidade, mas para nós foi um dos grandes problemas. O pessoal olhava e não enxergava a liderança nas outras pessoas como enxergavam em nós. Mas hoje, graças a Deus e graças às competências das pessoas que nós temos trazido para o time para compor essa gestão executiva, que são pessoas, como eu disse para você, até tecnicamente mais capacitadas do que nós, esse trabalho tem sido um pouco mais fácil. Legal, Rafa. E você acredita que essa transferência de liderança, ela se dá assim realmente no dia a dia, com essa capacidade que esse substituto vai mostrando, ou é realmente uma coisa que tem que ser cultivada diariamente? Tem que ser cultivada diariamente e eu falo que não só pela capacidade, mas os colaboradores de hoje das empresas, elas se espelham nos seus líderes em cima dos exemplos que aqueles líderes trazem para a empresa. Costumo dizer que o churn, né, que é a rotatividade de pessoas dentro de um time hoje, ela não se deve muito por salário, mas justamente por liderança. Porque salário sempre vai ter um que vai pagar R$100 a mais para você em qualquer lugar, né? Mas essa liderança, esse exemplo que eu acredito que mantém, que faz essa transferência de referência, de liderança dentro das corporações. Legal, legal, perfeito. Maravilha. E dentro de toda essa sua jornada empreendedora, qual que foi a sua principal lição? Bom, Vitor, a lição, né, que hoje que a gente traz para a empresa, aliás, que a gente tira da empresa, é justamente essa visão de crescimento, essa visão de ir além, de apostar, de investir, e muito o que nós tivemos dentro da Solar Prime foi implantar tudo aquilo que a gente tinha, em apostar tudo aquilo que a gente tinha. E quando você não tem nada, fica muito mais fácil de você apostar, fica muito mais fácil você arriscar. Geralmente as pessoas que mais arriscaram na vida é aquelas que olharam, que responderam a seguinte pergunta: mas você, o que te fez arriscar, o que te fez chegar onde você está hoje, o que te fez pular de cabeça nesse projeto? E as pessoas simplesmente respondiam: eu não tinha nada a perder para trás, né? Eu não tinha nada a perder antes disso. E foi muito bem a história da Solar Prime. Nós não tínhamos nada a perder, muito pelo contrário, nós só tínhamos para frente, nós já estávamos no fundo do poço ali, entre aspas, né? A gente estava no fundo do poço, não tinha muito para onde descer. Agora a questão era só subir, era onde nós teríamos que empregar as nossas preocupações, era em como crescer, né? Na verdade, não em como
não descer? Então, a grande lição que a gente traz disso hoje, de toda essa história da Solar Prime, é que nós temos que ter cada vez mais vontade de ganhar do que medo de perder, né? Mais vontade de ganhar do que medo de perder. E eu costumo dizer que se a gente tem, por exemplo, uma ficha, né? A gente está num jogo de pôquer e a gente tem uma ficha para poder apostar, ou na verdade a gente tem várias fichas. Se a gente aposta uma ficha e ganha, a gente ganha uma ficha. Se a gente aposta uma ficha e perde, a gente também perdeu uma ficha. Se você aposta tudo que você tem e perde, você perdeu todas as suas fichas. Mas se você ganha, você quebra a banca, né? Então é outra história. Eu tenho um perfil um pouco mais arrojado de crescimento, eu tenho um perfil um pouco mais, uma visão mais arrojada, mais arriscada, gosto de assumir riscos calculados, mas eu gosto de assumir riscos. Mas se você tem um mercado interessante pela frente, se você tem um mercado que é uma tendência, se aquele trabalho depende, se o sucesso daquela empresa, se o sucesso daquele negócio depende da sua força de trabalho, eu acho sim que exige um investimento, né? E concluindo, esse aprendizado nos mostrou que se você quer colher alguma coisa lá na frente, você tem que plantar. E não é clichê, né, como todo mundo utiliza, tem que plantar para colher, não, mas eu digo que se o agricultor ficar com medo de comprar a semente que ele vai plantar, ele nunca vai colher. Né? Se ele ficar com medo de falar, mas eu não vou gastar dinheiro com essa semente, porque a semente está cara, então ele nunca vai colher da devida forma como tem lá na frente. Então nós, da Solar Prime, nós sempre apostamos tudo que nós sempre tivemos, né? Falando de tempo de trabalho, dedicação do trabalho, e tudo que a empresa gera hoje, falando de recursos, a gente sempre olha com os olhos de como aquele dinheiro seria multiplicado em outras instâncias. E sempre buscando trazer competitividade para o franqueado, trazer qualidade para o franqueado. Agora, não sei se é do seu conhecimento, mas no ano de 2020, né, a gente passou todo o ano de 2020 com o Rodrigo Faro como nosso embaixador, e no final do ano passado, nós fizemos uma venda para o Galvão Bueno, né, o narrador, e nós fizemos uma venda, o Galvão foi o nosso, a priori, ele foi o nosso cliente, e nesse ano de 2021, a gente acabou encerrando o contrato com o Rodrigo Faro, e o Galvão Bueno acabou entrando para a empresa, né? Acabou fazendo parte do nosso time, hoje está aí, fazendo parte do time com a gente, com aquela voz que carrega toda aquela emoção, né? Com todo o prestígio que o Galvão Bueno tem no mercado, mas o Galvão ele iniciou como nosso cliente. Então, a gente quer devolver isso para toda a rede, a gente quer levar essas qualidades para a rede, a gente gosta de reinvestir na rede, a gente gosta de reinvestir no franqueado, e o franqueado sabe, nosso franqueado sabe que o maior interessado no sucesso dele somos nós, né? Porque, inclusive, na nossa rede nós cobramos royalty do franqueado, né? O franqueado paga royalty para nós, mas em cima da produção. Se o cara não vendeu, ele não paga nada. Então isso mostra que o maior interessado em cima do sucesso dele sou eu. Perfeito, e é isso que muitas vezes o que liga o alerta para a gente quando a gente faz uma análise de uma franquia aqui no escritório é royalties fixos. Royalty fixo para mim ninguém ganha, né? Quando é um percentual do faturamento aí já é uma coisa muito diferente para todo mundo, é uma equação que obviamente tem negócios, né, que se sustentam com royalties fixos, mas assim, para mim o variável é muito mais você tem skin on the game, então quanto mais franqueado ganha, mais a franqueadora também ganha. E para a gente entender, qual que é o papel do franqueado hoje dentro da Solar Prime? É um franqueado mais operacional? É um franqueado mais comercial? A gente deixa o franqueado sempre muito livre para fazer o trabalho comercial da franquia. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente estruturou o nosso business, nós pensamos, onde que o franqueado é importante? O franqueado é importante fazendo relacionamento com os seus clientes, tanto na pré-venda até a pós-venda. Era aquele trabalho que eu fazia quando a gente estava no negócio local antes de franquear a empresa. Então, eu tinha o resultado que eu trazia para a empresa, quando eu mesmo fazia os atendimentos, quando eu saía de casa, eu fazia amizade com os meus clientes, né? Eu fazia primeiro uma amizade, eu trocava ali a confiança com o meu cliente para depois para depois ele virar o meu cliente. Então, eu costumo dizer, quando alguém me pergunta qual que é o sucesso em vendas, eu costumo dizer que faça amigos e não apenas clientes, né? Então, o franqueado da Solar Prime ele é importante na ponta, fazendo amigos e não apenas clientes. E
Isso é importante. Ele está sempre livre para poder passear nesses setores, para passear na casa do cliente, para passear, eu digo assim, né? O franqueado ele é livre para poder ir fazer a venda sem se preocupar com toda a parte burocrática do negócio. Então, hoje, o nosso franqueado ideal é aquele franqueado que é comercial e que entende de boa gestão para poder vender e entregar o seu produto, né? Então, ele precisa vender e precisa conseguir entregar aquilo que ele prometeu para o cliente. Então, o franqueado, o papel dele na rede hoje é vender e entregar. O que a Solar Prime franqueadora faz? A Solar Prime cuida da parte de logística para ele, ou seja, ele vendeu. Hoje nós trabalhamos com o processo just in time, que é o cara faz a venda, a gente já faz o pedido no fornecedor e entrega direto para o cliente dele. O franqueado nosso não precisa de ficar com estoque parado. Enfim, o produto só chega para o cliente quando ele vende de fato, quando o cliente compra, né? Uhum. E nós fazemos dentro da franqueadora também toda a parte burocrática falando de homologações das concessionárias, porque hoje a gente vende um projeto que ele precisa ser homologado junto às concessionárias de energia. Então, dentro da Solar Prime, hoje a gente tem ali na casa de uns 110 colaboradores, mais ou menos. Desses 110, quase a metade é engenheiro eletricista que cuida da parte de homologação de projetos, porque 600 projetos todos os meses e crescendo, ele carece de um desenvolvimento de projeto muito detalhado. Concessionária é um órgão, tem concessionária pública, tem concessionária particular, é um órgão um pouco mais moroso, né, com seus processos mais morosos. E para isso casar com a entrega, com a venda e a consequente entrega do produto do cliente, do franqueado para o cliente final, nós precisamos fazer isso de maneira muito bem feita dentro de casa. Então, o franqueado ele foca em relacionamento de venda e entrega, de execução, né? E nós focamos nessa parte burocrática, marketing, administrativo, financeiro, logística para ele. Então, ele tem que se preocupar em vender, tem que se preocupar em vender e entregar, e daqui a gente faz todo esse trabalho para ele. Inclusive o marketing. O marketing, a gente tem uma agência dentro de casa, né? A gente tem uma agência dentro da empresa, agência própria, e a gente tem uma agência fora da empresa que cuida mais da estratégia de marketing em geral. E nós cuidamos do marketing operacional. Fazemos folder, cadernos, brindes, uniformes. A gente manda tudo isso para o franqueado. Coisa que o franqueado, aliás, coisa que um integrador ou que um empresário fora de uma franquia, ele não teria essas vantagens de focar, de gastar o seu tempo melhorando a sua performance, sem se preocupar com essas burocracias, com esses trabalhos mais operacionais. Legal. E conta um pouquinho para a gente sobre os modelos de negócio da Solar Prime. Vocês têm uma iniciativa assim como a micro franquia ou sempre vem acompanhado de uma loja própria? Como que... Bom, micro franquia, acho que está definido aí um modelo de franquia com investimento menor de menos que 70 mil reais, né? Uhum. A Solar Prime hoje, ela trabalha com 3 modelos. Nós temos o home office, né, que onde ele investe ali na casa dos 27 mil reais pela taxa de franquia, marketing inaugural, uniforme folders, cartões. E esse modelo home office é o modelo que mais é disseminado no Brasil, principalmente depois da pandemia, né? Uhum. Primeiro porque hoje nós não precisamos, como eu não tenho estoque, eu não tenho showroom, eu tenho o franqueado vendendo na ponta com os seus materiais, com seus folders, catálogos, né, mostrando para o cliente os nossos cases, mas eu não tenho necessidade de ter especificamente uma loja física. Então, o nosso modelo home office, ele foi um modelo que se disseminou muito mais justamente por essa característica do negócio. E óbvio que reduz custo para o franqueado, o cara não precisa ter uma loja, mas tem franqueado, sim, que tem vontade de ter uma loja premium, que tem condições, que vê na estratégia a possibilidade de ter uma loja premium, principalmente em algumas cidades maiores, algumas cidades mais estratégicas. Por quê? A gente costuma dizer que uma loja premium num bom local é como se fosse um outdoor, né, no meio da cidade, fazendo propaganda para a cidade. E tem ainda aqueles clientes que preferem comprar de uma loja física, porque, por exemplo, deu um problema aqui, eu sei onde eu vou achar esse cara. Hoje a gente tem um pouco ainda um perfil de cliente desse tipo, né? Mas, então, é o home office, as lojas premium, onde ele também investe os seus 27 mil reais com todo esse material que eu falei, taxa de franquia, material de marketing inaugural,
e, posteriormente, ele tem o custo de implementar a loja, que pode variar, tipo de 60 a 100 mil reais, dependendo do tamanho da loja, né? E nós temos um modelo intermediário, que é o modelo que a gente chama de business in ou business partner, né, na verdade. Esse business partner é como se a gente tivesse uma loja dentro de outra loja, como se fosse um quiosque de shopping, né? Mas, por exemplo, tem uma grande loja de material de construção ou de material elétrico, onde a gente queira ter uma loja ali dentro, uma loja Solar Prime ali dentro, a gente tem esse modelo também. Taxa de franquia é a mesma, marketing inaugural é o mesmo, royalty é o mesmo, fundo de marketing institucional eles pagam o mesmo também. A única coisa que muda é o investimento nessa estrutura, ou de uma loja interna, dentro de uma grande loja, ou de uma loja própria, como o modelo premium que a gente tem. Então, concluindo aí, é o modelo home office, business partner, né, e lojas premium. Que legal, perfeito. E eu queria aqui que a gente aproveitasse esse tempinho final para você deixar uma mensagem aqui para todo mundo que está escutando a gente, que você acha que vai muito importante nesses tempos que a gente espera que vá para um pós-pandemia. Bom, essa é uma mensagem que carrega uma responsabilidade muito grande, né? Hoje no Brasil a gente vive um momento de crise, né? E é exatamente na crise que o dinheiro muda de mão, é exatamente na crise que as grandes oportunidades surgem, é exatamente na crise onde as oportunidades estão pedindo para serem criadas, né? E muitas pessoas me perguntam, o que você acha que eu invisto? Qual que é um negócio que você investiria? Sempre tem alguém querendo tirar um insight de algum lugar, né? E eu costumo falar para as pessoas olharem para os problemas, né? Olharem para os problemas. Existe uma frase muito clichê que diz que atrás de todo problema existe uma oportunidade, mas somente as pessoas que têm visão conseguem enxergar de fato o que essa frase significa. O que seria isso? Toda vez que você olha para um problema, você não pode olhar para o problema de maneira natural, né? Você tem que olhar para um problema buscando uma forma de solucionar esse problema. Então, todos os grandes negócios que foram criados e que deram certo, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional, foram pessoas que estavam revoltadas com algum problema da sociedade e se dispuseram a resolver. Né? Se dispuseram a resolver e a criar um valor de fato para a sociedade. Então, a mensagem assim, que eu acho que seria oportuno para o coração de todas as pessoas que anseiam empreender, mudem de fato a motivação daquilo que vocês fazem. Não precisa começar um negócio para ganhar dinheiro, não precisa começar um negócio apenas para ganhar dinheiro. O propósito precisa ser muito bem definido. A motivação de ter um negócio é realmente resolver um problema. Financeiramente falando, o retorno ele vai vir de maneira consequente à forma como você vai resolver esse problema da sociedade. Então, quanto melhor você resolver um certo problema da sociedade, com mais eficácia, com tempo melhor, quanto mais rápido for essa solução e quanto mais, digamos, quanto melhor for essa solução que você vai levar para um determinado problema da sociedade, mais você vai ser remunerado por isso. Então, é diretamente proporcional o que você ganha, o dinheiro que você faz, a riqueza que você constrói, com o valor que você leva para a sociedade em forma de resolução de algum problema. Então, assim, nesse tempo que a gente vive de crise hoje, nesse momento que a gente passa, onde muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas às vezes estão sem saída, sem olhar, às vezes olha e fala, cara, mas eu estou querendo começar um negócio, eu perdi o meu emprego, não consigo outro emprego, o que eu faço, por onde eu começo? O grande segredo é olhar de fato para os problemas que a sociedade passa e tentar achar uma solução para isso. E, enfim, o resto com certeza será consequência. Agora, se a motivação for só ganhar dinheiro, se a motivação for só fazer números, né? Eu acho que perde o propósito e a gente pode até fazer números com isso, mas eu tenho certeza que a gente não vai estar feliz de fato, porque chega um momento que surgem as dificuldades dos negócios, que surgem as dificuldades, os desânimos do negócio, e se realmente a gente não estiver engajado num propósito de fato, né, em levar valor para a sociedade, a gente acaba desistindo na primeira, na segunda ou na terceira dificuldade. Agora, quando existe o propósito, quando existe a real motivação de se empreender,
qualquer área que seja, superar as dificuldades em busca do êxito profissional e consequente financeiro, ele se torna muito mais fluido, muito mais fácil e muito mais gostoso de fazer. Meu sócio costuma falar uma frase que eu gosto de repetir, né? Ele fala que tem que ser gostoso. Então não adianta só o dinheiro, não adianta só o glamour de ser empresário, mas assim, não adianta só também a relação de ser empresário, mas tem que ser gostoso, tem que ser uma coisa que te faz acordar de manhã cedo todos os dias. E nesse momento que a gente vive hoje, as oportunidades estão sendo pedidas para ser criadas e os problemas estão aí pedindo para ser solucionados. Está tudo muito à flor da pele. Então, se a gente olhar para a motivação, aliás, se a gente olhar para a oportunidade, para o problema com a motivação certa, certamente a gente vai ter bons resultados e bons frutos do nosso trabalho aí. Perfeito, que aula. Rafa, obrigado por tudo que você compartilhou aqui com a gente. E aqui em nome do podcast, queria te desejar muito sucesso aí nos negócios. Perfeito, Vitor. Eu acho assim, prazer falar contigo e eu gosto muito de compartilhar aí sempre algumas coisas do nosso negócio, da nossa trajetória, e estamos à disposição para contribuir cada vez mais em outros assuntos específicos. Temos muita coisa para falar de vendas, gestão, empreendedorismo também, não só história, mas a Solar Prime continua aí, trabalhando, buscando o melhor, buscando esse crescimento, e quando precisar da gente, da nossa contribuição, será sempre um prazer. Com certeza. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Solar Prime, pode encontrar vocês onde? Nosso site, no nosso Instagram também, no meu Instagram é Rafael Brito, só procurar lá que vai achar um Rafael Brito da Solar Prime lá, e nosso site também, quiser conhecer um pouquinho mais da nossa história, e quem quiser de fato um dia visitar a empresa em Campinas, quiser visitar agora também em grupos menores, aí tomando todos os cuidados, a gente está à disposição também, casa nossa está sempre aberta para receber todo mundo que queira se inspirar numa história que começou pequenininha, ainda está pequenininho, mas que está visando crescer muito ainda por todo o Brasil. Maravilha. Espero que possa crescer muito ainda. Obrigado por tudo, viu, Rafa?